Olá, oitavo ano, tudo bem? Bem, vamos aí a mais uma semana de estudos, uma semana em que você vai corrigir as suas atividades que você fez na semana passada. Caso você esteja vendo esse vídeo e você ainda não tenha terminado a atividade, provavelmente você atrasou na entrega das atividades, então faça o mais rápido possível, certo? As atividades e aquilo que você vem aprendendo, você aprendeu sobre regionalizar, regionalização, sobre as diferentes regionalizações mundiais, as 4 principais, certo? E as atividades são sobre isso. Você teve aí explicação de conteúdo e você teve esse texto que eu preparei para você, certo? Então vamos lá. Regionalização do espaço mundial. Esse aqui foi o texto lá da segunda semana, ok? E aqui embaixo foram as atividades que eu passei na semana passada, na terceira semana. Você já está entrando na quarta semana e agora a gente vai com esse vídeo corrigir. A região, atividade 1. É um dos conceitos geográficos mais importantes. Explique o que é regionalizar e qual o seu objetivo. Certo? Aí nós voltamos lá em cima no texto e nós já vemos logo de cara a definição. Regionalizar é organizar o território em áreas com aspectos semelhantes, escolhido com base em critérios previamente definidos. E agora, para que serve? O objetivo da regionalização é facilitar o estudo do espaço geográfico. Então, a gente regionaliza segundo características e faz isso para estudar melhor o espaço geográfico, certo? Então, vamos lá. Essa aqui é a resposta. Deixa eu formatar bonitinho aqui para vocês. Ok, só um pouquinho. E aqui está. Para que a regionalização seja feita, critérios são levados em consideração. Quais são as classificações desses critérios? Voltamos no texto novamente, certo? A região é o agrupamento de áreas com algumas características semelhantes entre si. A definição dessas características pode se basear em critérios naturais, socioculturais ou em ambos. Olha só, a gente vai copiar e vai dar uma modificadinha. Vamos lá. A definição dessas características, ou seja, esses critérios são esses critérios podem ser naturais, socioculturais ou ambos. E aqui a gente tira um negrito, que é para ficar tudo certinho, certo? Grifa tudo para deixar bem bonitinho e vamos para o 3. Uma das regionalizações mundiais mais importantes é a que divide o mundo em continentes. Quais são os critérios utilizados nessa regionalização? Vamos novamente lá para cima. Regionalização com base na distribuição dos continentes. Uma das regionalizações mais tradicionais é a que divide o mundo em continentes: América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. É comum acreditar que essa regionalização se baseia apenas em critérios físicos, pois os continentes são grandes porções de terras emersas, limitadas pelo oceano. Contudo, essa divisão leva em consideração também os aspectos sociais. Então, olha só, nós temos aqui quais são os critérios utilizados? Critérios físicos, certo? Que critérios são esses? Posição, ou melhor ainda, localização dos continentes. Esses são os critérios físicos. E nós temos critérios sociais, que são, quais são os critérios sociais? Principalmente a cultura dos continentes. E aí você lembra que se fosse usar apenas critério físico, a Europa e a Ásia deveriam ser um único continente, porque é um único bloco de terras emersas, mas a cultura europeia e a cultura asiática é muito diferente, por isso são continentes diferentes. Logo, voltando aqui em cima, nós temos 2 continentes diferentes, a Europa de um lado e a Ásia de outro. Olha só, a Europa, segundo critérios naturais, é uma península de um continente denominado Eurásia, formado pela Europa e pela Ásia. Seus limites, porém, foram definidos por critérios histórico-culturais. Critério cultural, que foi o que a gente colocou lá na resposta. Entre eles, o fato de a Europa ter sido o berço da civilização ocidental. Certo? A Oceania, considerando apenas aspectos naturais, deveria ser formada somente pela Austrália, mas por uma decisão política, o continente agrega os inúmeros arquipélagos próximos desse país. Beleza, está respondida a questão.
Questão número 4. Depois da metade do século passado, foi proposta a regionalização mundial em primeiro, segundo e terceiro mundos. Explique essa regionalização. Essa aqui já é uma resposta bem maior, certo? A divisão nessas 3 esferas. Aqui faltou 2 pontos. Primeiro, segundo e terceiro mundos. Não. Eu errei aqui. O texto foi copiado errado. Nessas 3 esferas, primeiro, segundo e terceiro mundos, expressa o contexto político da Guerra Fria, no qual 2 superpotências mundiais com ideologias políticas distintas se opunham, os Estados Unidos e a União Soviética. Até aqui, ok. O primeiro mundo correspondia aos países capitalistas de economia desenvolvida. O segundo mundo englobava os países de economia socialista. O terceiro mundo reunia os países capitalistas de economia pouco menos desenvolvida, com reduzida participação nas decisões políticas mundiais. Com o fim da Guerra Fria e do bloco socialista, essa regionalização passou a ser pouco utilizada por não acompanhar a nova organização do espaço mundial. Então, olha só, nós teremos aqui, até aqui, a resposta da nossa pergunta, certo? Então veja bem, aqui está a resposta completinha do jeito que ela deve ser. É grande? Realmente, é grande, mas tem que ser dessa forma. Continuando, uma das regionalizações mundiais que já foram utilizadas é a que divide o mundo em países do norte e países do sul. Segundo essa regionalização, quais as diferenças entre esses países? No final do século XX, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, é essa regionalização aqui. No final do século XX, foi proposta uma regionalização do mundo em países desenvolvidos e em subdesenvolvidos. Foi denominada também de divisão em países do norte, desenvolvidos, e países do sul, subdesenvolvidos, pois a maioria dos países considerados desenvolvidos se encontrava ao norte dos subdesenvolvidos. Muito veiculada pela mídia, essa regionalização reforçou a ideia de que o mundo poderia ser dividido em apenas 2 regiões. Uma de países com qualidade de vida e economia industrializada, outro de países com precárias condições de vida e carência de tecnologia. Com o tempo, essa divisão se mostrou incompatível com a realidade. Há grandes diferenças socioeconômicas entre países considerados desenvolvidos e entre os subdesenvolvidos. Então, olha só, quais são as principais diferenças? As principais diferenças são que os países denominados do norte eram porque isso não se usa mais, países desenvolvidos e, deixa eu tirar daqui a minha imagem, eram países desenvolvidos e industrializados, vírgula, enquanto que os países denominados do sul eram países subdesenvolvidos e pouco industrializados. E aqui a resposta está completa, certo? Essa aqui não tinha prontinha no texto, você tinha que entender. Explica o que são países emergentes. E aqui nós chegamos na nossa última resposta. Voltamos aqui. Países emergentes, certo? São os países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento, ou emergentes, são aqueles que realizaram o processo de industrialização em meados do século XX, apresentando elevado crescimento econômico posteriormente. Nele, embora haja dinamismo econômico, ainda existem grandes desigualdades sociais a serem superadas. Nós podemos pegar apenas essa parte, que já completa bem a nossa resposta, e dar uma leve modificada. Então, como a pergunta está falando em emergentes, não em desenvolvimento, que é a mesma coisa, vamos procurar responder conforme a pergunta faz, certo? Então, emergentes. Os países emergentes são aqueles que realizaram o processo de industrialização em meados do século XX, apresentando elevado crescimento econômico posteriormente. Neles, embora haja dinamismo econômico, ainda existem grandes desigualdades sociais a serem superadas. E aqui nós concluímos aí a correção da nossa última pergunta. Olha só, se você é meu aluno, você já sabe que perguntas são essas.
porque foram passadas na semana passada. Caso você não seja meu aluno, não se preocupe, você pode usar essas perguntas para responder. Só lembrando que essas perguntas saíram lá do livro Espaço, aliás, foram criadas por mim, e com base nesse texto e com base na explicação que foi feita com o livro Espaço e Interação, esse livro de geografia do 8º ano, certo? Então essas perguntas são perguntas minhas, você não vai encontrar iguaizinhas a essas aí pela internet, embora possa achar algumas parecidas. Caso você tenha errado alguma questão, corrija aí no seu caderno, você que é meu aluno. Deixe o seu nome, deixe a sua sala e a sua escola aí nos comentários. Não esquece de deixar o like. Se você tem alguma crítica, sugestão, elogio, dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder, certo? Tchau, tchau e nos vemos na próxima semana.